Olá, estudantes! Nessa aula vamos resolver um exercício de um retificador monofásico não controlado com carga resistiva indutiva. Para tanto, vamos utilizar esse circuito aqui, em que temos conectado a uma fonte senoidal Vs e a um diodo uma carga em série resistiva indutiva, identificada aqui pelo resistor R e pelo indutor L. E a gente quer determinar, então, para esse circuito, o ângulo de extinção beta, a tensão média e eficaz sobre a carga, identificada aqui por V0, a corrente média e eficaz que atravessa a carga, identificada por I0, e a potência dissipada no resistor. Para tanto, vamos considerar que nesse circuito, a fonte de tensão Vs é igual a 220 raiz de 2 seno de ômega-t, sendo 220 o seu valor de pico, né, o Vm, como a gente costuma chamar, em uma frequência de 60 Hz, e que a resistência é de 45 ohms na carga e a indutância é de 100 mH na carga. Portanto, primeiro vamos determinar o ângulo de extinção beta. O ângulo de extinção beta é determinado em função do ângulo φ, que é o ângulo de carga. Para tanto, vamos determinar primeiro o ângulo φ de carga da seguinte maneira. Ele é o arco tangente de ômega-L sobre R. E aí, se F é igual a 60 Hz, o nosso ômega vai ser igual a 2π vezes 60, que é aproximadamente 377 radianos por segundo. Então, se nós temos o valor de ômega, temos o valor da indutância e o valor da resistência, nós vamos ter que φ vai ser igual a arco tangente de 377 vezes 100 mH, 100 vezes 10 a menos 3, dividido por 45. Se fizermos o arco tangente desse resultado aqui, nós vamos encontrar que o nosso ângulo φ se aproxima de 40 graus. Se nós pegarmos o ábaco para a determinação de beta em função de φ, nós vamos ter o seguinte: se φ é 40 graus, ou aproximadamente 40 graus, e nós fizermos a projeção para encontrar o ângulo beta, o ângulo de extinção beta, nós vamos ver que beta se aproxima de 220 graus. Então, para um φ de 40 graus, nós temos que beta, nosso ângulo de extinção, é aproximadamente 220 graus. Nosso objetivo agora é determinar a tensão média sobre a carga que nós identificamos aqui por V0. Para tanto, nós sabemos que V0 é igual a 1 sobre o período da forma de onda, que nesse caso é 2π, de 0 a 2π, de V0 ômega-t, t ômega-t. Como você pode observar na forma de onda, sendo o período de 0 a 2π, nós vamos ter que a tensão sobre a carga adquire o comportamento da tensão da fonte somente de 0 até beta. Então, nossa integral se reduz a 1 sobre 2π, 1 sobre o período da forma de onda, mas a integral se reduz somente ao intervalo de 0 a beta. E como ela adquire o comportamento da forma de onda da tensão, nós vamos ter que V0 de ômega-t vai ser substituído por Vm seno de ômega-t, e vamos ter, então, essa expressão para determinar a nossa tensão média sobre a carga V0. Se nós resolvermos essa integral, nós vamos encontrar aqui Vm sobre 2π, integral de 0 a beta, seno de ômega-t, de ômega-t, pode ser resolvido da seguinte forma. Nós temos Vm sobre 2π e a resolução de nossa integral aqui. A integral do seno, como sabemos, é igual a menos cosseno. No caso, seno de ômega-t, então teremos menos cosseno de ômega-t no intervalo de 0 até beta. Substituindo, então, o intervalo no nosso resultado,
nós vamos ter que isso é igual a Vm sobre 2π menos cosseno de beta menos cosseno de zero. Lembrando que tem um menos aqui, né? Porque é esse menos. Então, nós vamos ficar com menos cosseno de zero, que é 1. Então, menos 1 com menos, nós temos que o nosso resultado vai ser igual a Vm sobre 2π 1 menos cosseno de beta. Substituindo isso no nosso circuito, nós vamos ter que Vm é dado por 220 raiz de 2 volts. E temos que nosso beta, que encontramos anteriormente, é igual a 220 graus. Substituindo isso na nossa equação, nós vamos ter que V0 vai ser igual a 220 raiz de 2 dividido por 2π vezes 1 menos cosseno de 220, cosseno do nosso beta. E vamos ter então que V0 vai se igualar a 87,45 volts. Agora nós vamos utilizar o mesmo raciocínio anterior para encontrar a tensão eficaz na carga identificada por V0 RMS. Para tanto, nós sabemos que V0 RMS vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, e como a gente sabe que a nossa tensão na carga adquire o comportamento da tensão na fonte em determinado intervalo, né, no caso de 0 a beta, vamos ter que isso vai ser igual a Vm seno de ômega t, tudo isso ao quadrado de ômega t. Como o nosso intervalo válido é de 0 a beta, então nós vamos excluir o 2π aqui de cima e vamos ficar com raiz quadrada de 1 sobre 2π, integral de 0 a beta, Vm ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, de ômega t. Isso vai resultar que Vm ao quadrado sai da integral, por ser um valor constante. Vamos ficar com Vm ao quadrado sobre 2π, integral de 0 a beta, seno de ômega t ao quadrado de ômega t. Isso nos dá Vm ao quadrado sobre 2π e a integral do seno quadrado, que nos dá ômega t, o elemento dentro do seno, dividido por 2, menos seno de 2 ômega t, é a nossa variável, dividido por 4, no intervalo de 0 a beta. Tudo isso está dentro da raiz. Nós vamos então ter, substituindo beta e 0 no nosso resultado da integral, que Vm ao quadrado sobre 2π, então isso vai ser igual a beta sobre 2, substituindo o beta na variável ômega t, lembrando que nós estamos integrando em função de ômega t, então vamos ter beta sobre 2 menos seno de 2 beta dividido por 4, menos 0, substituindo aqui, menos vezes menos, mais seno de 0 sobre 4. Então, como sabemos que seno de 0 é 0, nós vamos ficar com Vm ao quadrado sobre 2π, beta
sobre 2 menos seno de 2 beta sobre 4. Tudo isso ainda dentro da raiz. Agora podemos tirar alguns elementos da raiz. Então vamos ficar com Vm sobre raiz quadrada de 2π vezes, se nós observarmos aqui, nós conseguimos tirar o 4 e ficamos com 1 sobre 2 raiz quadrada de 2 beta menos seno de 2 beta. Então esse é o nosso resultado para encontrar a tensão RMS na nossa carga. Se substituirmos esses valores nessa expressão, nós vamos ter que V0 RMS vai ser igual a 220 raiz de 2 dividido por 2 vezes raiz de 2π vezes raiz quadrada de 2 vezes beta. Nesse caso, como o beta está fora do seno, nós vamos utilizar o beta radiano, que é igual a 3.834 menos seno, e agora sim nós podemos utilizar em radianos, podemos utilizar em graus, seno de 2 vezes 220. Isso vai nos resultar que V0 RMS vai ser igual a 160,57 volts. Nosso objetivo agora é determinar a corrente média na carga, identificada aqui por I0. Então vamos lá. Nós temos que I0 vai ser igual a 1 sobre o período da forma de onda de I0, que é 2π, integral de 0 a 2π de I0 em função de ômega-t de ômega-t. Isso vai nos dar que I0 vai ser igual a 1 sobre 2π. E nós vimos que o intervalo em que I0 assume valores positivos é de 0 até beta. E essa expressão de I0 nós determinamos que é igual a Vm sobre Z vezes seno de ômega-t menos φ, sendo φ o ângulo de carga, mais seno de φ vezes E elevado a menos ômega-t sobre ômega tal. Então, tudo isso em função de dômega-t. Para determinarmos então essa integral, vamos colocar aqui o termo Vm sobre Z para fora da integral e vamos ficar com Vm sobre 2π vezes Z, integral de 0 até beta de seno de ômega-t menos φ mais seno de φ vezes E elevado a menos ômega-t sobre ômega tal de ômega-t. Então a integral se resolve pela integração de cada um de seus termos. A integral de seno de ômega-t menos φ e a integral de seno de φ é elevado a menos ômega-t sobre ômega tal. Nós vamos então obter como resultado que isso é igual a Vm sobre 2π vezes Z, integral do primeiro termo, seno de ômega-t menos φ, então a integral de 0 a beta de seno de ômega-t menos φ de ômega-t, mais a integral do segundo termo, 0 a beta seno de φ vezes E
elevado a menos ômega t sobre ômega tal de ômega t. Isso vai nos dar o seguinte: Vm sobre 2π vezes z. O resultado dessa integral aqui, se nós fizermos a substituição de seno de ômega t menos φ por, considerando que ômega t é igual a A e φ é igual a B, vamos fazer a integral de seno de A cosseno de B menos cosseno de A seno de B. E essa integral aqui vai nos resultar em, já fazendo as substituições no intervalo de 0 a beta, cosseno de φ menos cosseno de beta menos φ, mais o resultado dessa integral aqui, que vai nos dar menos ômega tal vezes seno de φ vezes E elevado a beta, fazendo as substituições no intervalo, sobre ômega tal, aqui é tal, menos 1. Então, esse é o resultado dessa nossa integral aqui. Esse é o resultado para o primeiro termo da integral e esse é o resultado para o segundo termo da nossa integral. Considerando que φ é igual a 40 graus, que beta é 220 graus ou 3,83 radianos, nós vamos substituir esses valores aqui nessa expressão, considerando que para aqui a gente pode levar em conta o uso do ângulo em graus ou em radianos, mas quando formos utilizar o beta ou o φ fora do seno ou do cosseno, nós temos que utilizar o resultado em radianos. Então aqui o termo beta tem que ser substituído por seu valor em radianos. Nós vamos encontrar então que a corrente I0 sobre a carga, corrente média na carga, na verdade, né? Substituindo os valores de Vm igual a 220 raiz de 2, o valor da impedância Z, que é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais ômega L ao quadrado, substituindo o valor de φ, que é igual a 40 graus, substituindo beta igual a 220, ou em radianos igual a 3,83, e substituindo ômega, que é igual a 377 radianos por segundo, como determinamos no começo da questão, assim como substituindo o valor de tal, que é igual a L sobre R, nós vamos encontrar a nossa corrente média igual a 1,94 amperes. Então, esse é o resultado da corrente média sobre a carga. Agora nós vamos calcular a corrente eficaz na carga que identificamos por I0 RMS. Utilizando o mesmo raciocínio anterior, nós vamos ter que a corrente eficaz, I0 RMS, é igual a raiz quadrada de 1 sobre 2π, sendo 2π o período da nossa forma de onda, né? De 0 a 2π de I0 ao quadrado ômega t de ômega t. Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar que nós temos a raiz quadrada de 1 sobre 2π, integral de 0 até beta, que é o intervalo conhecido da corrente, em que ela tem valores não nulos, no caso, dados pela expressão Vm sobre Z vezes seno de ômega t menos φ mais seno de φ é elevado a menos ômega t sobre ômega tal. Tudo isso elevado ao quadrado de ômega t
E nós precisamos então encontrar o resultado dessa integral aqui. De 0 a beta de Vm sobre z, seno de ômega-t menos φ, mais seno de φ é elevado a menos ômega-t sobre ômega tal ao quadrado. Isso vai nos dar o seguinte. 1 sobre 2π vezes Vm sobre z, não sem antes considerarmos o quadrado de Vm e o quadrado de z, integral de beta de 0 a beta de seno de ômega-t menos φ mais seno φ vezes E elevado a menos ômega-t sobre ômega tal ao quadrado de ômega-t. Tudo isso dentro da raiz. Se nós observarmos, nós temos aqui uma expressão como a mais b ao quadrado. Então, nós vamos ter como resultado o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, mais o quadrado do segundo, e fazemos então a integral dos três termos resultantes. Tirando esses termos aqui da raiz, nós vamos ter que isso vai ser igual a Vm sobre z raiz de 2π, multiplicado pela raiz quadrada das integrais dos três termos resultantes dessa expressão seno de ômega-t menos φ mais seno de φ é elevado a menos ômega-t sobre ômega tal ao quadrado. Então, é a integral de seno ao quadrado de ômega-t menos φ, que vai nos dar ômega-t sobre 2 menos φ, menos seno de 2 ômega-t menos 2φ sobre 4 no intervalo de 0 até beta. Isso é o resultado do primeiro termo. Menos, no caso, é o resultado da integral do termo seno de ômega-t menos φ vezes seno de φ é elevado a menos ômega-t sobre ômega tal vezes 2, que vai nos dar menos ômega tal vezes E elevado a menos ômega-t sobre ômega tal vezes seno de φ, tudo isso multiplicado por seno de ômega-t menos φ mais cosseno de ômega-t menos φ. Esses termos também no intervalo de 0 a beta. E agora, o resultado da integral do terceiro termo, que é seno de φ é elevado a menos ômega-t sobre ômega tal ao quadrado, que vai nos dar menos seno ao quadrado de φ ômega tal sobre 2 é elevado a menos 2 ômega t sobre ômega tal, tudo isso considerando também o intervalo de 0 a beta. Todos esses termos aqui estão dentro da nossa raiz. E no final nós vamos ter que nossa corrente I0 RMS, nossa corrente eficaz na carga, substituindo os valores, vai ser igual a 2,88 amperes. Agora nós queremos determinar a potência média que foi dissipada pelo resistor. Se nós encontramos que a corrente eficaz na carga é igual a
2,88 amperes e que a resistência é igual a 45 ohms, nós vamos ter que a potência média dissipada no resistor vai ser igual a I0 RMS ao quadrado vezes R. Isso é igual a P médio 2,88 ao quadrado vezes 45, que vai nos dar um resultado de 372,47 ohms. Agora nós vamos simular todos esses valores para ver se os resultados são congruentes ou são conflitantes. Nosso objetivo agora é simular o circuito para verificarmos então os resultados que foram obtidos pelos cálculos. Então nós temos o circuito aqui retificador com carga RL, em que o resistor é representado por uma resistência de 45 ohms e o indutor por indutância de 100 mH, e a fonte de tensão tem uma amplitude de 311 volts, que é equivalente a 220 raiz de 2, na frequência de 60 Hz. Então vamos simular o nosso circuito e verificar então o ângulo de extinção, beta, aproximadamente. Vamos verificar o valor da tensão média e eficaz na carga e o valor da corrente média e eficaz na carga e calcular então a potência dissipada sobre o resistor. Nós vamos então calcular primeiro o ângulo de extinção beta. Para a gente calcular o ângulo de extinção beta, o que a gente pode fazer? Nós podemos encontrar o ponto no nosso circuito onde a tensão atinge o valor zero aqui, ó, por exemplo. Considerando um período da forma de onda, a tensão na carga vai atingir o valor zero nesse instante aqui. Então nós podemos encontrar o ângulo de extinção por regra de 3, né? Nós temos aqui aproximadamente 0,01 segundos, né? Para um período de 0,016 ou 17 segundos. Então a partir daqui, considerando que aqui é um período da forma de onda 360 graus e aqui o intervalo, né, de 0 a beta, onde beta é atingido, nós vamos encontrar um valor correspondente em graus para esse instante no tempo. Então o que precisamos fazer é abrir o Measure e identificar onde queremos localizar o nosso tempo. Então, localizado o nosso tempo, nós temos aqui 1,0198 elevado a menos 2, então cerca de 10,2 milissegundos. E o nosso período tem aproximadamente 16,67 milissegundos, já que estamos operando na frequência de 60 Hz. Se a gente fizer as contas, então, pegando a calculadora, se 10,2 milissegundos está para 16,67, x vai estar para 360. Então nós vamos ter que o nosso ângulo de extinção vai dar aproximadamente 220,27 graus, que é aproximadamente o valor do ângulo de extinção que encontramos, que foi de 220 graus. Então nosso ângulo de extinção está correto. Agora nós vamos calcular o valor médio da tensão na carga. Nós temos aqui a forma de onda de V0, né, em azul, que é a tensão sobre a carga, e vamos calcular o valor médio simplesmente clicando aqui em X, né, que é o valor médio de V0. Então encontramos aqui 87,13 volts e o nosso resultado tinha sido 87,45 volts, que é um resultado concordante com os resultados que encontramos nos nossos cálculos. Agora vamos calcular o valor RMS da nossa tensão. Nós tínhamos calculado que ele era igual a 160,57 volts. Então vamos clicar aqui em RMS e vamos obter que o valor RMS de V0 da tensão na carga vai ser igual a 160,63 volts, também concordando com nossos cálculos. Vamos calcular então nossa corrente média na carga. Nossa corrente média na carga vezes I0, né, vai ser 1,93 ou 1,94 amperes, que foi exatamente
o valor que encontramos nos nossos cálculos. E o valor RMS, nós encontramos 2,88 amperes nos nossos cálculos, e aqui nós encontramos 2,87. Se arredondarmos, nós chegamos a esse valor de 2,88 amperes. Por fim, nós queremos encontrar o valor da potência dissipada no resistor. Para tanto, nós vamos colocar aqui a tensão sobre o resistor e verificar se esse valor é o que nós esperávamos. Nós encontramos pelos nossos cálculos, nós temos aqui o valor da corrente sobre a carga e o valor da tensão sobre o resistor. Nós havíamos encontrado, então, uma potência dissipada no resistor de 372,45 watts. E aqui nós encontramos, então, 3,72 vezes 10 a 2, 372,16 watts, que é a potência dissipada sobre o resistor. Então é isso. Nós fizemos os cálculos do circuito, nós simulamos e verificamos que tanto os cálculos quanto os resultados da simulação estão concordantes.